Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para falarmos deste assunto que eu tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando. Enquanto nós estamos vendo outros jogos de terror vir aí na linha, né? Pop Playtime, a própria continuação de Band Ink Machine e vários outros jogos de terror que estão surgindo, mas é claro que nós temos que falar do nosso queridíssimo Five Nights at Freddy's e o que vai acontecer no próximo jogo. Se é que cabe que vai ter o próximo jogo, Core, o que vai acontecer? Será que vai ter? Como é que vai ser o FNAF 10? Será que vai realmente rolar? Será que vai acontecer? Bom, pessoas, eu estou aqui para falar algumas teorias e algumas coisas que podem vincular pro próximo game, né? Algumas pontas que nós já temos dentro do jogo, né, do Security Breach, que podem vincular pro Into the Madness e explicar tudo isso que tá acontecendo. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, um ao meio-dia e outro às 6 da tarde. E também a gente solta um shorts ali pra vocês não ficarem, sabe, sem perder nada. A gente faz um resuminho pra vocês nos shorts. Mas se inscreve e ativa o sino, porque vai ter esse vídeo e vários outros também de teorias que nós estamos soltando aqui no canal. Então vamos lá, sente-se, acomode-se e vamos lá ver o futuro de Five Nights at Freddy's. O Security Breach, ele deixa muitas coisas soltas, simplesmente são informações jogadas que a gente não tem tanto um norte ainda para poder explorar e averiguar. Mas nós temos alguns finais e nós temos algumas ideias do que podem acontecer dentro dessa franquia mais atacada do planeta Terra. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, sim, teremos um novo Five Nights at Freddy's, tá certo que ainda não foi confirmado, mas ele já está em produção, pois o contrato da Steel com o Scott Calton, até onde eu me lembro, quando o Scott Calton comentou lá em 2018, era um contrato de 3 jogos, onde o jogo seria feito meio que no esquema AAA, que é o Security Breach. A gente teve o Help Wanted, teve o Security Breach, mas também num post antigo que o Scott Calton estava comentando, ele estava falando a respeito de um jogo chamado Five Nights at Freddy's Into the Madness. O Into the Madness seria o 10º jogo, então, que a Steel já estaria com um propósito, né, já estaria lá com o projeto na frente dela. Ela estaria já produzindo, ou pelo menos arquitetando, a continuação, o que vai acontecer pro Security Breach, o que vai rolar da história no futuro. Seria talvez o resumo de todos os outros Five Nights at Freddy's? Seria então o FNAF que nós vamos tocar na loucura do William Afton e tudo que aconteceu com ele? Eu acredito que não. Na verdade, o Security Breach tem algumas pistas e na verdade essa produção Help Wanted de Security Breach podem já indicar o que vai rolar no futuro, pois a gente está contando com um final canônico, seria o final que a gente foge, né, lá da parte que está sendo toda destruída e tem um Spring Trap, Burn Trap absurdo ainda vindo atrás da gente, e o Blob, aquele bicho bizarro que agarra o Burn Trap e não deixa que ele venha até a gente. Ou na verdade, mais uma alma pro bichinho comer, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Uma das ideias que algumas pessoas começaram a propor, e até vincula com a teoria do Princess Quest, é que agora que aquele amálgamo de animatronics, que é o Funtime Fred, Funtime Foxy, a Ballora e vários outros que a gente até viu as carcaças ali no meio, pode ser que agora o William Afton tome conta daquele corpo. Isso porque o William Afton seria a alma que nunca morre, a alma mais poderosa, né, que nós vimos até então o momento de Five Nights at Freddy's, e isso deixaria o William Afton muito mais poderoso, vendo aquele tanto de remanescente reunido em um só lugar. E dando uma alusão a isso, né, como se fosse algo paralelo, no Princess Quest, no final da primeira fase, quando a princesa, ela ilumina, né, a parte da luz e ela vê o negócio total, aquele parâmetro, né, aquela pintura absurda, ela vê um coelho totalmente deformado com vários outros animatrônicos ao redor dele, que seriam como se fosse uma criatura só, toda misturada, uma geleca roxa. E isso pode ser que tenha acontecido no final, realmente, que nós vimos do Burn Trap sendo engolido pelo Blob. Talvez esse bicho acabe surgindo, né, esse amálgamo de animatronics, onde o William Afton seria a alma principal, estaria tentando consumir as outras almas para talvez continuar vivo ou tentar se desvincular daquela galera toda e poder continuar existindo. O plano que ele queria de ter a vida eterna, de continuar aqui vivo mesmo num corpo de robô, finalmente funcionaria. E talvez a Vanny ajudaria ele nesse processo. Pois se nós estamos contando que o final do Burn Trap, onde nós fugimos com o Glamrock Freddy, né, de toda a pizzaria caindo aos pedaços, se esse for realmente o final canônico, a Vanny, ela ainda está nativa. Ela talvez fugiu para algum outro lugar, ela foi, viu que a pizzaria deu todo ruim
e o moleque descobriu o plano no fim das contas, ela acabou abandonando o barco e indo pra outro lugar. Então, tipo assim, é meio que não faz sentido porque a Vayne talvez teria proteger esse cara, mas talvez, sei lá, os dois também que deram alguma discussão, não sei, tipo, já que você não consegue lidar com essa criança, lido eu mesmo, tipo Bunny Trap falando pra ela, e aí ela foi pra outro canto fazer outra coisa, né, deixar o Bunny Trap lá tomando conta do bagulho, tentando matar a criança e o Glamrock Freddy, mas aí a Vayne talvez pegou todas as coisas e tentou levar pra um outro lugar, que aí seria o Into the Madness, seria talvez aonde ela vai tentar reconstruir o bicho por conta própria. Mas aí acontece o tal do acidente do Blob, onde o Bunny Trap é engolido por essa criatura e acaba virando o bicho extremamente bizarro. Eu ainda creio que o Into the Madness, se for realmente ser dessa linha onde vai ser esse bicho do Princess Quest, né, esse amálgamo de animatronics, talvez a gente vai ver pelo ponto de vista de alguma investigação policial. Eu torço pra isso acontecer, é mais um desejo meu do que realmente algo que vai acontecer no futuro, mas seria muito interessante a gente ver Five Nights at Freddy's pelo ponto de vista da polícia, pelo ponto de vista investigativo, já que crianças somem, funcionários somem, e agora a gente viu que as psicólogas da Fazbear Entertainment somem, e várias outras pessoas ao redor dessa empresa estão sumindo ainda, e é bizarro como o negócio ainda não caiu, né? A Fazbear ainda continua tão forte e tão poderosa neste universo. Então, pessoas, o bizarro é a gente pensar que ainda assim a Vayne ainda existe, ela tá influenciada pelo Glitch Trap, e aí o bicho, né, absurdo, Bunny Trap, possa ter virado um bicho extremamente absurdo. Se não for isso, o próximo passo, então, seria do final, que a Vayne, ela é libertada, pois também no Princess Quest nós vamos entrando, né, tem o Princess Quest 2, que faz até uma referência, entre aspas, assim, mais uma alusão Old Man Consequences, que seria a consequência, né, do Henry, das coisas que ele deixou de fazer, e aí seria tipo, olha, deixa os mortos aos seus mortos e tudo mais, ignora esse tipo de coisa, mas Princess Quest ainda estaria tentando salvar da Vayne de alguma forma, tentar tirar a influência do Glitch Trap da cabeça dela. E aí, se a gente for pegar por esse final, então as coisas ainda estão acontecendo lá dentro do Pizzaplex, não teria nenhum tipo de controle do Blob ou algo do tipo, pois todo mundo fugiu e a Vayne agora seria uma aliada. Ela deixa de ser a assassina louca e ela volta pra ser do time das pessoas boazinhas e ela vai investigar então o que tá acontecendo. E aí talvez o Into the Madness possa se passar pela Vayne de novo, porque o Help Wanted, a protagonista principal é a Vayne, e aí talvez no Into the Madness também seria ela, enquanto o Gregory faz algumas menções, alguma ajuda talvez no próximo jogo, e aí a Vayne vai tentar procurar o que tá acontecendo, agora sem mais a influência do coisa ruim na cabeça dela, e ela vai atrás do que tá rolando, já que foi tipo uma funcionária lá dentro, ela conseguiu vários acessos, ela tem outras coisas, outros comandos de pessoas que ela conhece e tudo mais, o próprio Luiz Cabreira pode explorar isso um pouco, e aí seria o Into the Madness, a Vayne explorando todo o que aconteceu dentro da Fazbear Entertainment. Aí talvez a gente teria respostas de verdade do que tá acontecendo dentro da empresa, quem seria o dono da empresa, de quem estaria por trás dessa coisa louca, permitindo, né, criança sumir e tentando sempre, sabe, colocar por baixo do tapete, e principalmente o que aconteceria se o final do Bunny Trap não tivesse acontecido. Será que alguém ainda faria manutenção naquele bicho? Será que o Blob devoraria tudo que estaria ali por perto? Ou será que mesmo assim o Bunny Trap, sabe, tomaria o controle da situação toda e faria o Pizzaplex cair dentro dele, sabe? Tipo, ele poderia tomar conta do lugar inteiro, e aí eles fecharem o Pizzaplex, e aí a Vayne volta pra tentar investigar o que estaria acontecendo. Se a gente for partir por esse final, a Vayne seria então a grande protagonista tentando trazer todos os segredos e coisas horríveis que a Fazbear Entertainment fez ao longo dos anos. Aí teriam arquivos, teriam coisas pra gente poder explorar, e talvez a gente entraria, né, num lugar que seria realmente o centro da Fazbear Entertainment, pois nem o Pizzaplex parece que foi, parece que o Pizzaplex é mais um lugar à parte do que ter grandes coisas, ou melhor dizendo, grandes arquivos e tudo mais, documentos e outras informações sobre a própria Fazbear Entertainment. Bom, isso são mais ideias que eu vi pelos finais, e pode ser que o Into the Madness caminhe por aí, mas já foi confirmado também que o próprio Security Breach vai receber uma DLC, que é um conteúdo extra que a gente vai poder jogar, talvez algumas áreas que a gente não explorou, ou áreas que foram deletadas dos arquivos do jogo, e a gente vai poder andar por elas normalmente, ou até uma área nova com outras informações, ou áreas que simplesmente estão lá para fazer uma referência e finalmente agora elas funcionariam. Tipo, tem algumas salas que fazem referências ao Help Wanted, o que é muito do esquisito. A gente tá no Help Wanted com essas salas realmente físicas dentro do Help Wanted, do tipo, elas estão dentro do Security Breach. Então, tipo assim, se o Pizzaplex é um lugar que pela primeira vez nós estamos andando de verdade no universo de FNAF, sem ser um jogo, por que teriam lugares do Help
Wanted lá dentro. Tipo, é muito estranho ter um lugar só pra pôr um easter egg e quando a gente abre não tem absolutamente nada lá dentro. Talvez a DLC traga algumas coisas desses lugares, ou talvez a gente explore uma outra parte do Pizzaplex que a gente não conseguiu acessar. Mas aí eu já não sei se seria com o Gregory ou seria com a Vayne já libertada. Pode ser que eles vão pra esse lado da Vayne ficar livre e aí nós finalmente vamos saber qual é o verdadeiro final do Security Breach. Se é o final da Vayne finalmente sendo liberta, se é o final das duas Vaynes, aí teria uma outra, né, está fazendo como se fosse uma cúmplice do crime todo, sendo uma outra pessoa influenciada pelo homem por trás do ruim, e também se for o final onde o Burn Trap é engolido pelo Blob e pode virar aquele monstro absurdo e a Vayne vai tentar consertar ele longe em algum outro lugar. O que vocês acham, pessoas? Eu acredito que o final mais plausível, a gente vai ter mais norte com certeza na DLC, mas o norte mais plausível e mais de boa seria a Vayne sendo libertada e ela sendo a protagonista conversando com a gente igual foi com o Gregory, só que num lugar menor, como fosse assim um jogo mais contido e sendo mais terror, fazendo um level design mais legal, parecido com os Resident Evil, Silent Hill, sabe? Onde a gente tem que andar por uma sala ou por um prédio, mas não ser um negócio gigante, absurdo, igual o Pizzaplex foi. Sendo um negócio mais, talvez, escritório, ainda com alguns animatrônicos, alguns testes e tudo mais, trazendo a Fazbear Entertainment, né, como a principal vilã do negócio. Porque ela que basicamente tá escondendo todas as coisas e fazendo essas coisas horríveis com dezenas, centenas de crianças e outros funcionários que acabam entrando nesse lugar sem saber o que tá rolando. Então, pessoas, o que vocês acham? Qual é a teoria de vocês? O que vocês acham que vai acontecer no futuro de FNAF? Pessoas, eu sei que vai ter uma DLC e vou trazer no canal. E quando sair o FNAF 10 ou quando tivermos mais notícias e outras teorias, eu falo aqui pra vocês. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Eu me despeço de vocês e até a próxima.